Olá! Em nosso trabalho, iremos discorrer sobre economias de escala e escopo. Nossa discussão será pautada pelo livro de Economia Industrial de David Kupfer. Nós, economistas, enxergamos os custos sob a ótica do processo decisório e, por isso, a análise econômica centra-se nos custos que poderão ocorrer no futuro e nos critérios que devem ser utilizados pela empresa para reduzir seus custos e melhorar sua lucratividade, com base em decisões e estratégias que garantam a otimização de um ecossistema econômico capitalista. Assim, é importante ressaltar que o custo implica em decisões produtivas e até mesmo de demanda, uma vez que influencia diretamente sobre os preços praticados. Dentro de uma empresa, por exemplo, contamos com alguns custos que variam com a quantidade produzida e os outros que são fixos, e a somatória de ambos resulta num custo total. Os custos dividem-se em custos de curto e longo prazo, dentre os quais temos os seguintes custos no curto prazo. Custo médio. O custo médio representa o valor da média dos gastos com a compra de cada produto. Além do valor pago pelo próprio produto, serão considerados os acréscimos de impostos, frete e demais despesas relacionadas à aquisição de bens. Custo variável médio. Custo variável médio é o custo variável para cada unidade produzida. Custo fixo médio. Os custos fixos médios são aqueles associados à produção invariável de determinado produto, independente de quantidades desenvolvidas. Custo marginal. O custo marginal é o custo a mais que a empresa vai ter para aumentar a produção de um determinado bem. É através do fator que se define a quantidade produzida no curto prazo, uma vez que, ao se igualar ao preço o custo marginal, define-se uma constituição ótima de produção. No tocante à questão da produtividade, não podemos nos esquecer da lei dos rendimentos decrescentes, que consiste em uma teoria que se relaciona com a eficiência produtiva de que um determinado fator de produção diminui conforme a quantidade utilizada desse mesmo fator aumenta, ou seja, define-se um ponto ótimo de eficiência máxima conforme a composição de fatores de produção adicionados ao produto. Tal qual dito anteriormente, há também os custos de longo prazo. Para a curva de custo de longo prazo, a empresa, através de um remanejamento de fatores de produção, pode otimizar sua produção a custos inferiores. Dessa forma, a curva de oferta dessa empresa fica menos inclinada no longo prazo do que se comparado a uma curva de curto prazo. Além disso, no longo prazo, há entrada e saída de empresas no mercado, o que pode alterar a oferta total e ajustar os preços ao equilíbrio. Ou seja, no longo prazo, dado o número de empresas no mercado, a tendência é a otimização produtiva dessas empresas e a oferta se igualando à demanda, assim como atingindo o preço de equilíbrio. Economia de escala, tema central da nossa discussão, é um conceito econômico cujo significado é a possibilidade de reduzir o custo médio de um determinado produto pela diluição dos custos fixos em um número maior de unidades produzidas. Ou seja, a empresa consegue aumentar a sua produção sem de fato aumentar sua capacidade produtiva, diluindo os custos fixos e tornando a margem do produto cada vez mais atrativa. É importante que a demanda seja robusta para absorver os excedentes produtivos sem que se crie um estoque que poderia reduzir toda essa eficiência obtida pelos recursos de escala. Fatores estáticos que permitem a economia de escala: ganhos de especialização, individualidade técnica, economias geográficas, economias relacionadas à lei dos grandes números. Fatores dinâmicos que permitem a economia de escala: economias de reinício, economias de aprendizado. Já a economia de escopo consiste em um conceito onde uma empresa produz diversos bens que teriam um custo mais elevado caso fossem produzidos separadamente. Em alguns casos, há fatores de produção comuns a diversos produtos. Dessa forma, torna-se vantajoso a combinação desses fatores comuns para a otimização da produção de produtos que compartilham esses fatores ou materiais, obtendo assim ganhos de custo e produtividade. Porém, quando isso não acontece, ocorrerá o modelo em escala. O custo médio será dado sempre pela produção. Por isso, nesse arranjo produtivo, não existirá custo fixo, e este não aumentará se a produção aumentar. A limitação por parte de alguns fatores pode desencadear situações de deseconomia em escala, onde
Os custos de transporte têm uma influência considerável a partir do momento em que se aumenta o nível do produto, sendo necessário, assim, um escoamento mais efetivo e alcançando cada vez mais mercados e consumidores mais remotos. Dessa forma, todo o ganho de escala pode ser inviabilizado à medida que há esse aumento de custos de transporte, advindo de aumentos obtidos da própria produtividade. Já as deseconomias gerenciais, segundo fator a ser considerado, se dão no aumento do custo médio de longo prazo, à medida em que aumentos de fatores gerenciais já não acompanham com eficiência os aumentos produtivos. Ou seja, dado uma condição de produtividade, não há mais combinações possíveis para a otimização de processos gerenciais. A complexidade gerencial orgânica de uma empresa fica cada vez maior e mais ramificada, descentralizada e robusta, gerando lacunas para falhas de comunicação entre os setores e uma falta de coesão empresarial para a tomada de decisões. Essa queda na eficiência gerencial seria decorrente da maior incerteza inerente ao comportamento da demanda e do processo de competição enfrentado pela empresa de grande porte. Esses argumentos, utilizados pela teoria tradicional para explicar que as deseconomias gerenciais seriam as responsáveis pelo crescimento do custo médio de longo prazo, foram aos poucos sendo contestados. Alguns autores procuraram demonstrar que a elevação da escala da planta produtiva não é necessariamente acompanhada por uma ineficiência gerencial. Esse trabalho procurou apresentar os conceitos básicos a respeito da estrutura de custos, bem como as discussões em perspectivas de curto e de longo prazo. A compreensão teórica desse tema é de suma importância para a análise dos comportamentos decisórios da empresa. Vejamos alguns exemplos. A estrutura de custos constitui-se um dos principais determinantes dos preços nas várias estruturas de mercado, além de determinar, em grande medida, a própria estrutura de mercado, uma vez que quanto maiores as economias de escala num dado tamanho do mercado, menor será o número de empresas na indústria em questão. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram até o final e se inscrevam no canal.